Olá, caros estudantes, aqui é o professor Gerson que vos fala. Nós estamos aí numa aula de cálculo numérico e nós estamos no capítulo 2 de nosso material de cálculo numérico, onde fala sobre solução numérica de equações. Então nós vimos aqui já o método da biseção em aulas anteriores. Nós vimos também o método de cordas e fizemos alguns exercícios. E hoje nós vamos tratar então do importante método, que é o método de Newton para equações, também chamado de método de Newton-Raphson, certo? Então eu tenho um material aqui explicativo do método Newton-Raphson. Lá na nossa apostila de cálculo numérico, ele está na página 16, esse método, tá? Esse material que eu fiz foi extraído da apostila e está mais explicado do que na apostila, mais detalhado. Então, seja f de x, uma função contínua no intervalo AB, e suas derivadas primeira e segunda também contínuas nesse intervalo, e x estrela seu único zero nesse intervalo. Então, nós temos essa função de iteração. Eu não vou meter aí em mostrar de onde que vem essa função aqui. Vou fazer isso lá para frente, depois no método para sistemas, tá? Escolha de x0. Quem vai ser o nosso x inicial? Então, a condição suficiente para a convergência do método é que a sua derivada e derivada segunda sejam não nulas e preserve o sinal em AB, e x0 seja o extremo do intervalo AB, então ou vai ser o A ou vai ser o B, um dos extremos, tal que f de x0 vezes f duas linhas de x0 maior que zero. Ou seja, o valor de x0 colocado na função e o valor de x0 colocado na derivada segunda dessa função tem que ser maior que zero. Ou seja, o valor da função e o valor da sua derivada tem que ter sinais iguais. Da maior que zero tem que ser menos vezes menos ou mais vezes mais, tá? Critério de parada, nosso velho conhecido aqui, analisar a solução atual menos a solução anterior, verificar se dá menor do que o nosso erro. Aqui uma imagem, uma ideia aqui do nosso método de Newton. Então ele pega uma solução inicial x0 e ele calcula a derivada nesse ponto. A derivada de uma reta tangente, aqui é esse ponto aqui na função. O x1 vai interceptar o eixo x nesse ponto aqui. Aí o x1, nós temos o valor da função, nesse ponto x1, o valor da função aqui. Nós calculamos outra derivada, então a próxima atualização da função, segunda iteração aqui, calculamos outra derivada aqui, vai passar aqui. Achamos o valor da função, calculamos outra derivada, a raiz buscada é essa raiz aqui, onde a função intercepta o eixo x. Então, esse método aqui é um método muito bom porque ele tem a convergência rápida. Tá? Então, esse método aqui vai ser importante nós conhecermos, porque ele vai ser um método também utilizado para a resolução de sistemas de equações não lineares. Aqui nós estamos resolvendo uma equação. Exemplo, calcular a raiz dessa função aqui, x² menos 10 ln de x menos 5. Então, eu fiz o gráfico dessa função aqui. Dá para ver que essa função ela corta o eixo x em dois pontos aqui. Esse ponto aqui, que está entre 0,5 e 1 aqui. E esse ponto aqui, que está próximo de 5 aqui. Tá? Então, nós teríamos que desenvolver o método duas vezes. Nós vamos pegar um desses intervalos aqui. Então, nós vimos aqui que se eu colocar para 0,5 o valor da função e colocando para 1 o valor da função, tem uma mudança de sinal. É sinal que tem uma raiz da função entre 0,5 e 1. Então, essa raizinha aqui, onde a função corta o eixo x. Então, essa equação possui mais uma raiz. Se quisermos achar a outra, devemos desenvolver o método novamente, considerando outro intervalo que contém uma raiz. Assim, definimos o intervalo que contém uma raiz como 0,5 e 1. Calculando aqui as derivadas, peguei a função aqui, calculei a sua derivada primeira, a sua derivada segunda. Aí nós temos esse intervalo 0,5 e 1. Quem vai ser o x0? O 0,5 ou 1? Então, é isso que eu procurei aqui. Se o x0 fosse 0,5 ou se o x0 fosse igual a 1. Coloquei o x0 no valor da função e no valor da derivada segunda, achando a derivada segunda nesse ponto 0,5, de 2,18 e 42. Então, preservou o sinal aqui, positivo e aqui positivo.
Logo, esse vai ser o x0, 0,5. Se tivéssemos escolhido para x0 o valor 1, nós veríamos que não preservaria o sinal, teria uma troca de sinal aqui. Então, o x0 é o valor que preserva o sinal na função e na derivada segunda dessa função nesse ponto, tá? Então, x0 é 0,5. Passo 4, a gente inicia o processo iterativo. É bem simples o processo iterativo, porque eu tenho o x atualizado, é o x anterior, menos o valor da função, esse x anterior é o valor da derivada. Então, eu inicio aqui, iteração 1, n igual a 0, como nos métodos anteriores que nós vimos. Atualizando a função iteração, então, como n é 0, substituindo o n aqui, vai dar x1 igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Lembrando que o nosso x0 é 0,5. Então, x0, 0,5, f de x0, coloca o x0 na função, lá calcula o valor, dá 2,1815, e calcula o valor 0,5 na sua derivada. Então, faço aqui derivada, né, 0,5, 2 vezes 0,5 menos 10 sobre 0,5. Isso acabou dando menos 19. Eu tenho o valor x1. Calculo aqui o erro, o x1, que deu 0,6148, menos o x0, que era o valor inicial lá, não ficou menor do que o nosso erro tolerável aqui, né? Então, continuo. Atualizo aqui a função da x2, aqui onde era x0 virou x1. Então, o nosso x1 eu pego da iteração anterior, que era aqui o 0,6148. E o f de x1, colocando esse valor x1, 0,6148 na função e na sua função derivada primeira dessa função, né? Então, obtenho x2 aqui. Calculo aqui. Ainda ficou um pouquinho maior aqui do que 0,01. Tem que continuar as iterações. Atualizo aqui x3 igual a x2 menos fx2 sobre f' de x2. Então, x3 é o x2 vindo da iteração anterior, 0,6309. O valor da função de x2 e o valor da derivada primeira da função, nesse ponto x2 aqui, obtive x3. Calculando o erro, o x3, que é 0,6312, menos o x2, aqui é x3 menos x2, aqui, tá? x3 menos x2 é menor que 0,01. Sim. Então, tenho o fim das iterações aqui. Eu tenho a solução aqui, 0,6312, com precisão menor ou igual a 0,01. Certo, gente? Então, esse é o método de Newton, também chamado de método Newton-Raphson, para resolução de equações. Obrigado, um abraço a todos.